Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estudante Jurídico Cast, o seu podcast que te prepara para o sucesso na OAB. Eu sou o professor Gabriel. E eu sou a professora Juliana. No episódio de hoje, o nono da nossa jornada, vamos revisar os 3 tipos de sociedade empresária que nós já vimos em uma comparação didática: sociedade em nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. Preparem-se porque o conteúdo está completo e cheio de pegadinhas que a OAB adora. Exatamente, Juliana. Nosso objetivo é que ao final deste episódio, vocês estejam dominando esses tipos societários e prontos para gabaritar as questões do 44º exame. Vamos começar? Para entender as diferenças, é fundamental começar pela base, o conceito e a natureza jurídica de cada uma. Começando pela sociedade em nome coletivo, ela é uma das formas mais antigas e tradicionais. O pilar principal aqui é a confiança mútua entre os sócios, muitas vezes membros da mesma família ou pessoas com um forte vínculo pessoal e profissional. Juridicamente, ela é uma sociedade empresária personificada, ou seja, adquire personalidade jurídica própria ao ser registrada. Mas o ponto-chave é que todos os sócios devem ser pessoas físicas e respondem de forma ilimitada pelas dívidas da sociedade. Se o patrimônio da empresa não for suficiente, os bens pessoais dos sócios podem ser usados para quitar as dívidas. Um exemplo prático: João e Pedro abrem uma padaria juntos. Optam por uma sociedade em nome coletivo, onde ambos administram e respondem por tudo, baseados na confiança. E aqui vem a primeira pegadinha da OAB. A sociedade em nome coletivo pode ser formada por pessoas jurídicas? A resposta é falso. Essa sociedade exige que todos os sócios sejam pessoas físicas. É uma das suas características mais distintivas. Mudando para a sociedade em comandita simples, esse modelo busca conciliar 2 tipos de participantes com diferentes níveis de envolvimento e responsabilidade. Ela divide os sócios em comanditados, que administram, e comanditários, que apenas investem capital sem participar da gestão. Também é uma sociedade empresária personificada, mas sua natureza é híbrida. Os comanditados têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais, similar à sociedade em nome coletivo. Já os comanditários têm responsabilidade limitada ao valor de suas cotas, ou seja, perdem no máximo o capital investido. E atenção! Se um comanditário praticar qualquer ato de gestão, ele perde o benefício da responsabilidade limitada e passa a responder como um comanditado. Exemplo: Ana, uma jovem empreendedora, tem uma ideia de aplicativo, mas pouco capital. Carlos, um investidor, aporta capital sem participar da gestão. Eles formam uma comandita simples. E a pegadinha da OAB? Em uma sociedade em comandita simples, todos os sócios respondem de forma limitada pelas dívidas sociais. Falso! Apenas os sócios comanditários têm responsabilidade limitada. Os comanditados possuem responsabilidade ilimitada. Por último, a sociedade em comandita por ações, mais complexa e rara no Brasil. Ela combina elementos das sociedades anônimas com a responsabilidade da comandita simples, tendo seu capital dividido em ações. Aqui temos os diretores, que são os administradores nomeados no estatuto, e os acionistas, que são os investidores. É uma sociedade empresária personificada de natureza híbrida. Os diretores respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais, enquanto os acionistas têm responsabilidade limitada ao preço das ações que subscreveram ou adquiriram. Um detalhe crucial é que ela se submete subsidiariamente à Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404 de 1976. Imagine um grupo de engenheiros que fundam uma empresa de tecnologia para atrair grandes investimentos e manter o controle da gestão com alto compromisso. Eles estruturam a empresa como uma comandita por ações. Os engenheiros são diretores e os investidores compram as ações. E a pegadinha da OAB aqui? A sociedade em comandita por ações é uma sociedade anônima comum, não possuindo diferenças significativas em relação à responsabilidade dos administradores. Resposta: falso. Ao contrário da SA comum, onde os administradores têm responsabilidade limitada, na comandita por ações, os diretores possuem responsabilidade ilimitada. Agora, vamos aprofundar na responsabilidade de cada tipo societário, um aspecto fundamental que a OAB adora. Na sociedade em nome coletivo, a regra é clara. Todos os sócios são responsáveis de forma ilimitada
pessoal e subsidiária pelas obrigações sociais. Vamos detalhar. Ilimitada. Não há teto para responsabilidade. Se a empresa não pagar, o patrimônio pessoal dos sócios é usado sem limites. Pessoal. A responsabilidade recai diretamente sobre a pessoa física de cada sócio. Subsidiária. Primeiro, os bens da sociedade são usados. Somente se não forem suficientes, o patrimônio particular dos sócios é atingido. É uma fila de cobrança. Primeiro a empresa, depois os sócios. Exemplo, uma sociedade em nome coletivo tem uma dívida de R$500 mil e R$300 mil em patrimônio. Os credores podem executar os 300 mil da empresa e, se faltar, os outros 200 mil restantes podem ser cobrados do patrimônio pessoal de qualquer sócio, sem limite. A pegadinha clássica é: em uma sociedade em nome coletivo, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada, permitindo que os credores cobrem diretamente os bens pessoais dos sócios antes mesmo de esgotar o patrimônio social. Falso! A responsabilidade é subsidiária. Os bens da sociedade são executados primeiro. Na sociedade em comandita simples, a responsabilidade varia conforme o tipo de sócio. Os sócios comanditados têm responsabilidade ilimitada e solidária. Ilimitada porque seus bens pessoais podem ser usados sem limite. E solidária porque um credor pode cobrar a totalidade da dívida de qualquer um deles. Já os sócios comanditários têm responsabilidade limitada ao valor de suas cotas, ou seja, perdem no máximo o capital investido, sem que seus bens pessoais sejam atingidos. E atenção! Se um comanditário praticar qualquer ato de gestão, ele perde o benefício da responsabilidade limitada e passa a responder de forma ilimitada e solidária. A lei é rígida para proteger os credores. Exemplo, Ana, comanditada, e Carlos, comanditário, investiram R$100 mil cada um. A empresa tem dívida de R$300 mil e R$50 mil em caixa. Os R$250 mil restantes podem ser cobrados integralmente do patrimônio pessoal de Ana. Carlos, se não administrou, no máximo perderá o seu investimento. Pegadinha da OAB. Um sócio comanditário que, em um momento de crise, assina um contrato em nome da sociedade para salvar o negócio, mantém sua responsabilidade limitada, pois agiu em benefício da empresa. Falso! Qualquer ato de administração por parte do comanditário, mesmo com boa intenção, o faz perder o benefício da responsabilidade limitada. Na sociedade em comandita por ações, a distinção de responsabilidade é também bem clara. Os diretores respondem ilimitada e solidariamente pelas obrigações sociais. Seus bens pessoais estão sujeitos à execução para quitar as dívidas da sociedade, sem limite. Já os acionistas têm responsabilidade limitada ao preço das ações subscreveram ou adquiriram. O risco é restrito ao valor que já investiram ou se comprometeram a investir nas ações, e seus bens pessoais estão protegidos. Exemplo, uma comandita por ações tem o Dr. Silva como diretor e milhares de acionistas. Se a empresa tiver uma dívida grande e o patrimônio da empresa não for suficiente, o patrimônio pessoal do Dr. Silva poderá ser cobrado. Os acionistas, no máximo, perderão o valor que pagaram por suas ações. E a pegadinha aqui. Na sociedade em comandita por ações, os acionistas podem ser responsabilizados ilimitadamente pelas dívidas sociais, caso a empresa não tenha patrimônio suficiente. Falso! A responsabilidade dos acionistas é estritamente limitada ao preço das ações que possuem. Apenas os diretores respondem ilimitadamente. A administração é o coração de qualquer sociedade, definindo quem tem o poder e o dever de gerir o negócio. Vamos ver como ela se estrutura em cada modelo. A administração na sociedade em nome coletivo é bem flexível e democrática entre os sócios. Por ser baseada na confiança mútua, a lei permite que qualquer um dos sócios possa administrar. A definição é feita no contrato social, que pode atribuir a administração a todos os sócios, nomear apenas alguns ou até mesmo delegar a um não sócio. Alguns dizem que esta sociedade tem caráter de gestão por incas. Exemplo, Ana é a administradora de uma sociedade em nome coletivo, mas Pedro e Carlos, mesmo sem administrar, podem fiscalizar a gestão dela a qualquer momento, dada a responsabilidade ilimitada de todos. Pegadinha. Em uma sociedade em nome coletivo, a administração é sempre exercida por todos os sócios, sendo vedada a delegação a apenas um deles.
Falso. A administração pode ser atribuída a qualquer um dos sócios ou a todos conforme o contrato social. Na sociedade em comandita simples, a administração é exclusivamente atribuída aos sócios comanditados. Essa é uma regra inegociável. Os comanditários são expressamente proibidos de participar da gestão. Seu papel é restrito ao investimento. A restrição existe para proteger a responsabilidade limitada dos comanditários. Se um comanditário interferir na gestão, ele automaticamente perde essa proteção e passa a ter responsabilidade ilimitada. Exemplo: João, comanditado, administra a loja. Maria, comanditária, dá ordens aos funcionários. Ao fazer isso, Maria pratica um ato de administração e perde sua responsabilidade limitada. Pegadinha. Um sócio comanditário pode participar da administração da sociedade em comandita simples, desde que devidamente autorizado por todos os comanditados no contrato social. Falso. A participação do comanditário na administração é vedada por lei. E a pegadinha da OAB é: o nome empresarial de uma sociedade em nome coletivo pode ser uma denominação social que não contenha o nome de nenhum dos sócios. Falso. Deve ser firma social e conter obrigatoriamente o nome de pelo menos um dos sócios. Assim como na sociedade em nome coletivo, a comandita simples também adota a modalidade de firma social. A firma social deve conter o nome completo ou abreviado de pelo menos um dos sócios comanditados. E aqui vem uma proibição crucial. É expressamente vedada a inclusão de um sócio comanditário no nome empresarial. Se o nome de um comanditário constar na firma, ele passará a responder ilimitadamente pelas obrigações sociais, como se fosse um comanditado. Esta penalidade protege terceiros. Exemplo: Mário, comanditado, e Lúcia, comanditária. O nome empresarial deve ser Mário Santos E.C.A. Se fosse Mário Santos e Lúcia, Lúcia passaria a ter responsabilidade ilimitada. E a pegadinha é: o nome de um sócio comanditário pode ser incluído na firma social de uma sociedade em comandita simples, desde que acompanhado da expressão comanditário, para alertar terceiros. Falso. A lei proíbe expressamente. A presença de seu nome gera a penalidade de responsabilidade limitada. Assim como na sociedade em nome coletivo, a comandita simples também adota a modalidade de firma social. A firma social deve conter o nome completo ou abreviado de pelo menos um dos sócios comanditados. E aqui vem uma proibição crucial. É expressamente vedada a inclusão de um sócio comanditário no nome empresarial. Se o nome de um comanditário constar na firma, ele passará a responder ilimitadamente pelas obrigações sociais, como se fosse um comanditado. Esta penalidade protege terceiros. Exemplo: Mário, comanditado, e Lúcia, comanditária. O nome empresarial deve ser Mário Santos E.C.A. Se fosse Mário Santos e Lúcia, Lúcia passaria a ter responsabilidade ilimitada. E a pegadinha é: o nome de um sócio comanditário pode ser incluído na firma social de uma sociedade em comandita simples, desde que acompanhado da expressão comanditário, para alertar terceiros. Falso. A lei proíbe expressamente. A presença de seu nome gera penalidade de responsabilidade ilimitada. Assim como na sociedade em nome coletivo, a comandita simples também adota a modalidade de firma social. A firma social deve conter o nome completo ou abreviado de pelo menos um dos sócios comanditados. E aqui vem uma proibição crucial. É expressamente vedada a inclusão de um sócio comanditário no nome empresarial. Se o nome de um comanditário constar na firma, ele passará a responder ilimitadamente pelas obrigações sociais, como se fosse um comanditado. Esta penalidade protege terceiros. Exemplo: Mário, comanditado, e Lúcia, comanditária. O nome empresarial deve ser Mário Santos E.C.A. Se fosse Mário Santos e Lúcia, Lúcia passaria a ter responsabilidade ilimitada. E a pegadinha é: o nome de um sócio comanditário pode ser incluído na firma social de uma sociedade em comandita simples, desde que acompanhado da expressão comanditário, para alertar terceiros. Falso. A lei proíbe expressamente. A presença de seu nome gera penalidade de responsabilidade ilimitada. Assim como da sociedade comandita, a comandita por ações também adota a modalidade de firma social, a reformada pela própria lei. A firma social deve conter o nome de pelo menos um dos diretores, administradores da sociedade. E, similar à comandita simples,
É vedada a inclusão do nome de acionistas, que não sejam diretores, na firma social. Se o nome de um acionista constar na firma, ele também perderá o benefício da responsabilidade limitada e passará a responder ilimitadamente pelas dívidas da sociedade. Exemplo: a construtora Alfa S com AA tem o engenheiro Roberto como diretor. A firma pode ser Roberto Mendes Engenharia S com AA. Se uma acionista, como a senhora Pereira, tiver seu nome incluído, ela se tornará ilimitadamente responsável. E a pegadinha é: na sociedade em comandita por ações, o nome empresarial pode ser uma denominação social desde que haja a expressão Sociedade em Comandita por Ações, ou S com AA ao final. Falso. Ela deve ter firma social, contendo o nome de pelo menos um dos diretores. Denominações são típicas de sociedades anônimas comuns. O capital social é o conjunto de recursos que os sócios investem na sociedade, a base financeira da empresa. Sua estrutura varia bastante dependendo do tipo societário. Na sociedade em nome coletivo, o capital social é dividido em cotas. Cada sócio contribui com um valor ou bem, e essa contribuição é representada por um número de cotas. As cotas podem ter valores distintos entre os sócios. A integralização do capital, ou seja, a efetivação da contribuição, pode ser feita em dinheiro, bens ou créditos. E atenção para essa informação que a OAB adora. Em sociedades de pessoas, como a nome coletivo, o sócio que administra pode integralizar sua parte com a prestação de serviços, se previsto no contrato. Exemplo: 3 sócios formam uma sociedade com R$30 mil de capital. Um entra com dinheiro, outro com um veículo e o terceiro, que será administrador, com a prestação de seu trabalho. Isso é válido se previsto em contrato. E a pegadinha é: em uma sociedade em nome coletivo, a integralização do capital social por meio de serviços é vedada, pois o capital deve ser sempre em dinheiro ou bens corpóreos. Falso. É permitida para o sócio administrador, se previsto no contrato social. Assim como na sociedade em nome coletivo, o capital social da comandita simples também é dividido em cotas. A particularidade está na contribuição dos sócios. Sócios comanditados podem integralizar com dinheiro, bens ou créditos, ou até mesmo serviços, se forem administradores. Sócios comanditários devem integralizar suas cotas exclusivamente com dinheiro, bens ou créditos. É vedada a contribuição de serviços para os comanditários. A integralização deve ser apenas com dinheiro, bens ou créditos. Exemplo: o sócio comanditado contribui com o seu trabalho, gestão, e o comanditário com R$50 mil em dinheiro. Isso é válido, mas o comanditário não poderia integralizar prometendo consultoria. E a pegadinha é: um sócio comanditário pode integralizar sua cota na sociedade em comandita simples por meio da prestação de serviços, desde que esse serviço seja essencial para o desenvolvimento do negócio. Falso. A lei veda a contribuição de serviços para o comanditário. A integralização deve ser apenas com dinheiro, bens ou créditos. A principal característica do capital social na sociedade em comandita por ações é que ele é dividido em ações, seguindo o modelo das sociedades anônimas comuns. Isso permite uma captação de recursos mais ampla. Essas ações podem ser ordinárias, que dão direito a voto e participação nos lucros, ou preferenciais, que podem dar preferência em dividendos ou reembolso de capital, mas geralmente sem direito a voto. A negociação das ações é regulada pelo Estatuto e subsidiariamente pela Lei das SA. Os diretores geralmente precisam ser acionistas, mas a posse de ações não altera sua responsabilidade ilimitada como administradores. Exemplo: uma comandita por ações com capital de R$1 milhão dividido em 1.000 ações. O investidor compra 100 ações e seu limite de perda é R$100 mil. As ações podem ser negociadas livremente no mercado. E a última pegadinha: o capital social na sociedade em comandita por ações é dividido em cotas, assim como nas demais sociedades personificadas, distinguindo-se apenas pela forma de integralização. Falso. O capital social na comandita por ações é dividido em ações, aproximando-a das sociedades anônimas, e não em cotas. Ufa! Que aula completa sobre as sociedades em nome coletivo, comandita simples e comandita por ações.